Konnichiwa, Brasil! Tô muito japonesa. Oi, gente! Eu tô aqui hoje pra falar pra vocês um pouquinho sobre a minha experiência aqui no Japão em relação ao idioma. Claro que esse não é um vídeo para ensinar vocês a falar japonês, não é um tutorial de como se virar aqui no Japão com a língua, até porque vocês sabem, eu já compartilhei nas minhas redes sociais, também no blog, que eu vim pra cá sem falar nada, eu ainda não sei, eu sei pouquíssimas palavras, tô fazendo aulas ainda, agora por conta da pandemia a gente até parou, mas tem um longo caminho pela frente. Mas eu tô mais aqui pra dividir com vocês a minha experiência pessoal, a minha realidade, palavras que eu fui aprendendo aos trancos e barrancos com a minha experiência de vida mesmo. E depois, no finalzinho, também quero compartilhar com vocês palavras que eu mais uso no meu dia a dia, junto com as mímicas, que me salvam aqui no Japão. Bom, como vocês sabem, o japonês é um idioma bem difícil, muito complexo, diferente de todos os idiomas que a gente tá mais acostumado no Ocidente. Só de sistema escrito, por exemplo, são 4 diferentes que existem aqui, que compõem o japonês. Isso foi coisas que eu aprendi depois que eu cheguei aqui. Por exemplo, o katakana, hiragana, romaji e o kanji. Você vê, são 4 sistemas diferentes e cada um desses sistemas de escritas, né, que seriam tipo alfabeto. Como se fossem alfabetos, eles servem para coisas diferentes. Por exemplo, hiragana, que é o primeiro que a gente aprende, o que eu tô tendo contato agora no começo. Depois tem o kanji, que é feito de ideogramas, importado da China, inclusive, que é bem mais difícil de se ler. Depois tem o katakana, que é um alfabeto para transcrever palavras estrangeiras, nomes estrangeiros e tudo mais. E depois tem o romaji, que é a forma que eles transcrevem as palavras em japonês para palavras ocidentais. Marcelo e eu, a gente veio pra cá com a cara e com a coragem, mas antes de chegar aqui a gente estudava um pouquinho através dos aplicativos, do Duolingo, por exemplo, mas é lógico, não foi suficiente e quando a gente chegou aqui, a gente tem penado bastante, mas também estamos fazendo aula. Agora teve toda essa questão da pandemia, mas a gente já tá voltando a ter aulas por Skype, por exemplo. E é super importante porque uma das coisas que as pessoas não sabem e quando pensam em viajar para o Japão, acabam se iludindo, é que por ser um país muito desenvolvido, muito próspero, as pessoas criam a ideia de que vão chegar aqui e vão conseguir falar inglês em todos os lugares. E infelizmente isso não é verdade, porque obviamente aqui em Tóquio, se você vem como turista e aí nos hotéis, nos grandes centros, você vai encontrar pessoas que te entendam e tudo mais. Mas no geral é bem difícil, assim, no dia a dia você não encontra pessoas para conversar e que vão te entender em inglês. O ideal é que você venha com internet e consiga se virar ali com o Google Translator para encontrar lugares, para conseguir se comunicar e ir de um canto para o outro, pedir coisas nos restaurantes, por exemplo. Mas tem uma parte muito boa disso que eu sempre foco, que é a gentileza dos japoneses. Mesmo que eles não entendam você, eles vão fazer um esforço gigantesco, seja com um aplicativo, seja chamando alguém, e no final dá tudo certo. Mas venha preparado, porque não é todo mundo que fala inglês e, mesmo falando inglês, vocês vão se deparar com uma coisa que também me surpreendeu muito, que é o inglês do japonês. Além de você ter dificuldade de encontrar pessoas que falam inglês aqui, você ainda pode encontrar um outro grande problema, que é entender o inglês que o japonês fala, porque o sotaque deles é bem carregado. E isso acontece porque nem todos os fonemas que a gente usa nos idiomas ocidentais existem no japonês. Então eles encontram uma dificuldade muito grande de falar o inglês com o sotaque que a gente conhece, com o sotaque americano, por exemplo. Então rola uma estranheza no começo, é difícil de você entender o que eles estão falando. Para vocês terem uma ideia, eu vou dar um exemplo agora aqui para vocês de uma frase muito simples que em português a gente, mesmo falando de maneira bem carregada, a gente tem uma proximidade muito maior com o inglês, que é, por exemplo, the door is open. Em português, se fosse falado com um jeitão bem brasileiro, seria the door is open, né? The door is open. Tá bem parecida, mas com o sotaque japonês ela fica, eu pedi até ajuda, porque, pra não falar besteira, ó. The door is open. The door is open. The door is open seria the door is open. A porta está aberta em japonês com bastante sotaque.
Eu também separei algumas outras palavrinhas e eu vou fazer um joguinho com vocês. Eu falo, Marcelo, participa comigo. Talvez você saiba a maioria delas, mas eu falo e depois eu falo o que significa em inglês. Tem algumas que você sabe. Takushi. Takushi. Não sei não. Takushi, não sabe? É porque a gente não usa muito. Takushi é táxi. Táxi. Próxima. Bazo. Bazo. Copo? Não! Bazo em espanhol, você tá achando? Não. Bazo é bus. Ônibus. Essa você sabe. Sorry. Não fala. Sorry. Já sabe? O que você acha que é? Sorry. Sorry. Desculpa. Essa eu acho que você não sabe. Que eu descobri outro dia. Kuro. Escuro? Eu poderia, né? Mas é preto em japonês, né? Kuro. Eu não sei se é assim que pronuncia, tá? Eu peguei a ajuda do Google Translator, mas Kuro é cool. Cool. Legal. Depois. Essa você sabe. E vocês? Shizu. É tiso. Chizu? Tô falando errado. Chizu. O que é? É queijo, né? Queijo. Cheese. Essa eu aprendi com a Caterine, minha amiga. Mikuru. Nossa, não sei. Você não sabe? Mikuru. Milk. Leite. E essa daqui eu já dei um spoiler, que é doa. Na frase anterior eu falei doa. Você não tava prestando atenção, né? Door. Door. Porta. E é isso, deu pra ter uma ideia, né, das diferenças. Agora, pra finalizar, vou falar aqui pra vocês algumas palavras muito importantes que a gente decorou assim que a gente chegou, porque elas são muito importantes e a gente usa todos os dias pra qualquer coisa que a gente vai fazer. Então, no começo do vídeo, por exemplo, eu comecei falando konnichiwa, dando uma de japonesa. Konnichiwa é oi, olá ou boa tarde. Segunda palavra muito importante, uma palavra coringa que serve pra com licença, me desculpe, que é sumimasen. Sumimasen você usa quando você esbarra com alguém, por exemplo, e pede desculpa. Também serve pra... Imagina que você tá cruzando uma multidão e aí você pede com licença. E também serve pra você chamar sumimasen, o garçom, quando você estiver no restaurante. Outra palavra que é muito importante, você precisa saber antes de vir pra cá, é arigatou gozaimasu. Arigato já significa obrigada, mas quando você usa arigatou gozaimasu, você tá falando muito obrigada, que é uma das coisas que mostram a dificuldade do idioma japonês, porque existem várias formas de falar a mesma coisa, um pouco mais formal ou super formal. O arigatou gozaimasu você já usa com uma certa polidez, mas se for com um chefe ou uma relação muito formal que você tem, você pode usar domo arigatou gozaimasu, ou seja, seria uma terceira forma de falar isso. E aí você está demonstrando ainda mais respeito pela pessoa com quem está falando. E dica extra, toda vez que você for cumprimentar alguém ou agradecer alguém, é importante lembrar de fazer aquela reverência que é tão tradicional aqui no Japão e que demonstra muito respeito pela pessoa com quem está falando. Se você inclinar um pouco mais, depende de quanto você inclina, maior... Quanto maior a inclinação, maior o respeito. E se estão falando muito obrigado pra você, você responde doitashi mashite, que é de nada. Outra coisa importante de falar, né? Sim e não. Importante saber falar essas duas palavrinhas. Sim, hai, não e e. Que ajuda bastante. Que a gente usa bastante. E agora, duas palavrinhas muito importantes que você vai usar quando estiver num restaurante. Antes e depois da refeição, como forma de respeito, você fala, antes de comer, itadakimasu. E depois da refeição, gochisousama, que é uma forma de mostrar respeito e agradecimento por quem preparou aquela comida pra você. E aí, se você quiser mostrar que você tá ainda mais inserido na cultura japonesa, você junta as mãozinhas como se fosse uma oração e fala itadakimasu, gochisousama. E se você quiser falar comigo, tá gostosa? Oxi!
essa palavrinha que você pode usar também no restaurante, que é que gostoso. Gente, eu espero que vocês tenham gostado da minha experiência aqui falando japonês, pagando esse mico. Meus amigos devem estar rindo agora, mas foi divertido gravar. Eu espero que vocês tenham gostado. Anotem aí essas diquinhas para quando vocês vierem pra cá, pro Japão. Me contem aqui embaixo se vocês querem saber alguma outra coisa ou se vocês têm interesse em algum outro tema. Arigatou gozaimasu!